Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre como aumentar a margem de lucro usando estratégias de lance durante as disputas em licitações públicas. Quem participa de licitação já observou que muitas vezes algumas empresas se perdem na hora de dar lance e começam a reduzir o preço sem necessidade nenhuma. Tem empresa que começa já a proposta dela num valor bem baixo, podendo fechar a um preço muito maior, ela já cadastra a proposta dela num preço muito abaixo, ou seja, a margem de lucro acaba sendo reduzida. E qual que é a estratégia que quem participa de licitação precisa usar? Eu vou dar algumas dicas e depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, de como acontece e de como você deve evitar isso. A primeira dica é: conheça o seu preço mínimo. A empresa que está dando lance, ela precisa saber até onde é o valor limite que você pode dar lance sem ficar no prejuízo quando você for executar. Algumas empresas reduzem muito o preço e aí no momento da execução acaba vendo que naquele preço que ela fechou o contrato, ela não vai conseguir entregar o produto ou executar o contrato, independente do que seja. Ela acaba vendo que ela entrou numa operação com prejuízo. E isso se deve a quê? A não conhecer os custos e o preço limite dela. Então, antes de você iniciar uma disputa, já tenha desenhado qual é o teu preço mínimo. Por exemplo, o órgão iniciou o preço de referência dele em 100. Você tem que saber até quanto você pode descer. Meu preço mínimo vai ser 70. Então, fique nos 70, Não acabe, tem empresa que acaba entrando na disputa ali e reduzindo mais do que o preço mínimo dela com a emoção de ganhar a disputa. Mas, o objetivo não é ganhar em si só a disputa, mas ganhar a disputa com lucro, E aí, conheça o teu preço mínimo. Outra dica é: sempre cadastre a tua proposta no preço de referência do órgão ou preço limite que o órgão está disposto a pagar. Às vezes a gente vê muita empresa já colocando o preço dela lá embaixo. E aí você, no momento da disputa, você fica sem margem para poder disputar e ganhar, até a disputa. Por exemplo, vamos supor que o órgão cadastre um determinado serviço em R$ 100.000. É o limite dele para ele fechar o contrato com a empresa. Você não pode oferecer um preço acima, porque senão o órgão não vai fechar, mesmo que não tenha outros concorrentes, ele não pode fechar com você com preço acima do limite dele. Então tá, aí você tem lá o preço de 100 mil do órgão, e aí você resolveu cadastrar 50 mil. É o teu preço que você quer fechar o contrato. Não tem necessidade de você já oferecer o teu preço base, porque você tem ali uma diferença muito grande, de 50 mil a 100 mil. Por que você não fecha 99 mil ao invés de 50 mil? Isso aí é uma estratégia que a gente vê muita empresa deixando de conseguir ganhar muitas vezes as disputas. No momento que abre a disputa, todo mundo que cadastrou a proposta consegue ver qual o valor cadastrado por cada empresa, mesmo sem identificação da empresa. Se você já cadastrou em 50 mil um pregão que o órgão iria pagar 100 mil, você já está deixando 50 mil lá para o concorrente saber. Ou seja, os concorrentes que estão vendo já estão sabendo do teu preço mínimo. Ele pega e baixa lá, às vezes, 1 centavo do teu limite e ganha concorrência por apenas 1 centavo, porque você já revelou qual era o teu preço mínimo que você estava disposto a fechar esse contrato. Então, sempre comece com a tua proposta cadastrada no preço referência do órgão, para você reduzir no momento das disputas e dos lances. Outra dica alinhada com essa dica anterior é: deixe para dar os lances nos últimos minutos da disputa, que aí você não está estimulando os seus concorrentes a darem lance. Se você já começar dando lance no início do cronômetro, o outro concorrente também, que também não tem estratégia de lance, começa a dar lance para poder ganhar a disputa de você, aí você dá lance também, e aí, ou seja, você está baixando cada vez mais o preço, sem necessidade, porque tem um cronômetro ali que o pregão vai ficar aberto para disputa dentro desse período. Se você já iniciar, você já está estimulando os próprios concorrentes a reduzirem o preço.
E aí, quando chegar no último minuto lá, que é realmente o que conta, o seu preço já chegou no limite e você não consegue mais baixar, sendo que você poderia deixar para baixar nesses últimos minutos, né? Existem os pregões abertos e os fechados, onde os abertos, a cada 2 minutos, quando é dado o lance, ele reinicia o cronômetro. Ou seja, se você der no último minuto, nos últimos 2 minutos, né? O seu cronômetro vai reiniciar, ou seja, você não precisa começar lá atrás estimulando a baixar a margem de lucro do seu contrato. Você pode deixar mais para o final. Um ponto muito importante que você precisa se atentar é o momento dos lances, para você não errar, né, não digitar nada errado e não ser desclassificado ou até mesmo penalizado por um lance errado e não conseguir pegar o contrato. Você precisa se atentar se o lance vai ser pelo preço unitário ou pelo valor total do contrato, para você não dar lance em valor unitário quando a disputa for em valor total e você não conseguir assinar o contrato porque o seu preço estava errado no momento dos lances. Isso aqui foi uma disputa que a gente cadastrou para poder mostrar para vocês. E aí vocês conseguem observar que antes mesmo da abertura do pregão, já tinha empresa que cadastrou o valor unitário a R$ 118, sendo que o órgão já tinha falado que ele iria pagar até R$ 214. Mas a empresa foi lá e já cadastrou a R$ 118. Ou seja, reduziram quase pela metade a margem que ela poderia ter se ela fechasse um preço maior. Essa aqui foi uma outra disputa que a gente fez com um cliente nosso. E assim que abriu, ó, o cronômetro, vocês já podem ver que o pessoal já começou os lances. Mal abriu o tempo e já tinha lance muito baixo. O valor da disputa era em 154 mil e com 11 minutos as empresas já estavam a 124 mil, sendo que nem tinha necessidade, porque quando você tem os 2 minutos finais, você pode começar a dar lance. E aí ele está baixando totalmente, ó, você vê lance, né, atrás de lance. Às vezes tem empresa que não tem estratégia nenhuma mesmo, que não conhece nada, dá para você ver só na forma que a empresa dá os lances. Às vezes ela baixa o próprio lance, ela dá um lance, depois ela dá um lance abaixo do dela, sem nenhum outro concorrente ter dado lance. Ou seja, é muito despreparo nas licitações, né? E aí essa é a nossa dica, né? E compartilhe, né, esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem também aí que disputam licitação. Porque ajuda a gente também, no momento da disputa, não ter um tanto de empresa dessa aí fazendo besteira e baixando o preço, sendo que a gente poderia fechar um contrato muito maior se essa empresa não fosse apressada e já começasse a dar lance desde o início. Você pode ver aí, ó, que é lance atrás de lance, já baixando a margem e estimulando os concorrentes a darem lance também, reduzindo mais ainda o preço que seria fechado nesse contrato. E aí, se a gente adiantar um pouco essa disputa, vamos ver como é que foi o final dela. Ó, faltando 1 minuto e 23. A disputa já estava em 89 mil, com basicamente 3 empresas apenas dando lance. E elas mesmas brigando ali pelo preço, ó, sendo que a diferença da terceira colocada, da segunda e da primeira é muito, muito distante. Se você pegar a segunda colocada aqui, ó, R$ 118.800. E o intervalo mínimo entre os lances, você pode olhar aqui, é de 1 centavo. Ela não precisaria dar 99 mil de lance. Ela poderia dar apenas 1 centavo abaixo do segundo colocado. Essa era a dica que eu tinha para vocês hoje. Se você gostou, não deixe de dar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e compartilhe com aquela pessoa que disputa licitação pública, mas não sabe como usar estratégias de lance para aumentar a margem. E se você também conhece aquela pessoa que não disputa ainda, mas quer conhecer, não deixe de compartilhar também esse vídeo com ela. Muito obrigado e até a próxima semana.